Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Conversas Certificadas da Digital Sign. Este será o seu novo podcast de eleição no que toca a certificação digital. Ao longo dos próximos episódios, receberemos vários convidados das mais diversas áreas que irão dar o seu testemunho do contributo que deram as soluções da Digital Sign, as suas visões sobre o mundo digital e muito mais. Sem mais demoras, apresento-vos o nosso primeiro convidado. Vem de Viana do Castelo e em 2012 decidiu abraçar o projeto mais desafiante da sua carreira profissional. Um engenheiro mecânico que decidiu propor-se a liderar a equipa comercial da Digital Sign. Bem-vindo, Miguel Cruz. Muito obrigado pela introdução. De facto é um gosto estar aqui, é um projeto que já tínhamos há algum tempo e que finalmente estamos a pôr agora em prática e será com muito gosto que irei tentar responder às suas questões, numa perspectiva também perceberem exatamente o que nós fazemos e também avançar uma raiz que seja profunda para este podcast e que os próximos convidados também tragam aqui as suas experiências, que é isso que nós pretendemos. Muito bem. Assim sendo, vamos iniciar aqui. Só uma curiosidade, o que é que faz aqui um engenheiro mecânico entrar no mundo da certificação digital? Ora bem, essa pergunta tem uma resposta que não é fácil de se dar, nem tempo útil, mas eu vou tentar ser sucinto. Quem me conhece já sabe que ser sucinto não é das minhas principais características, mas eu vou tentar, para não estar aqui também a consumir em demasia quem nos está a ouvir. Mas, basicamente, eu entrei na Digital Sign pela mão da Consulgés, inicialmente, vinha de outra empresa de projetos de investimento e formação profissional. E foi um pouco isso que me trouxe para aqui. Eu, dentro da engenharia mecânica, consegui tirar alguns conhecimentos transversais na área da formação, na área da implementação do sistema de gestão da qualidade, etc. E tudo isso despertou algo em mim que eu já trazia de família, nomeadamente da minha família, que sempre foi uma forma muito virada para a escrita, para a arte e para a cultura e que me transmitiu também que a comunicação com as pessoas é algo que é fundamental e é basilar na vida profissional e também pessoal. E essa comunicação, de alguma forma, trouxe-me para este mundo dos projetos de investimento, para a formação profissional, dei muitas horas de formação profissional a pessoas e o contacto com as pessoas, o contacto com o público era algo que eu sempre gostei de fazer. E então acabei por me candidatar a uma oferta que existia da Consulgés, no qual a Digital Sign já fazia parte do grupo, mas com uma posição ainda a dar os primeiros passos. A Consulgés, que era de formação e consultadoria, essa sim já era uma empresa de renome e muito reconhecida no mercado dos projetos de investimento, e vim aí já também para dinamizar a parte comercial e angariar novos clientes para a Digital Sign. E assim fiz. Penso que o meu trabalho foi, de alguma forma, valorizado internamente pela administração, que um dia mais tarde, quando os fundos comunitários, infelizmente, começaram a não ser em tão grande número, fizeram o desafio de criar de raiz a direção comercial da Digital Sign, desafio que abracei com todo o gosto. Muito bem. Miguel, se calhar começamos com o lançamento do mote deste primeiro Conversas Certificadas, a desmaterialização de processos, e se calhar, primeiramente, pedia-te que esclarecesse as pessoas que nos estão a ouvir o que é isto da desmaterialização de processos e porque é que é hoje uma das tendências mais importantes no mundo dos negócios. Assim, a transformação digital é daquelas frases que são usadas hoje em dia de uma forma quase numa conversa normal de café. As pessoas falam com ela, falam entre elas sobre a transformação digital. E neste momento a transformação digital está em tudo. Nós falamos muitas vezes, porque a nossa área é a certificação digital, numa transformação digital muito direcionada para a parte processual, mas existe outra transformação digital que corre um bocadinho em paralelo com a Digital Sign, que é a transformação digital das empresas em si, de se quererem elas próprias investirem em novas tecnologias, em inteligência artificial, tudo isso. E a Digital Sign aqui tem um contributo fundamental que pode dar às empresas e que temos tido um enforce positivo da parte das empresas que já querem transformar-se digitalmente, mas não sabem muito bem por onde devem começar e por que processo é que devem começar e de que forma o devem fazer. Isso para nós é interessante porque também gostamos de encarar os projetos que nos aparecem nos nossos clientes como uma folha em branco. Nós não queremos, e não é essa a nossa postura da Digital Sign,
de querermos que os nossos clientes forçosamente utilizem as soluções da forma como elas são desenhadas. E então, para nós um cliente é um projeto, e um projeto tem uma folha em branco, e nós o que queremos é fazer, de facto, um levantamento de requisitos exaustivo com o cliente, perceber exatamente o que o cliente quer, porque usar o termo transformação digital sem nos focarmos no essencial é complicado. E nós queremos ouvir, queremos também dar a nossa opinião, dada a experiência que vamos tendo com diversos clientes que já estão na Digital Sign, e é ouvir e é perceber exatamente as necessidades da empresa que nós conseguimos orientar essa tal transformação digital que as empresas agora usam normalmente nas suas conversas diárias. Portanto, o nosso trabalho é esse, de levantar requisitos, de identificar as necessidades e tentar aconselhar, de facto, a empresa a seguir um determinado caminho. As empresas, neste momento, estão abertas a isso e, neste momento, é algo que é fundamental, esta transformação digital, porque, de outra forma, as empresas que não consigam acompanhar este processo vão ficar para trás e vai ser difícil se manterem no mercado cada vez mais, em que cada vez mais, isto é um chavão em inglês, mas cada vez mais o mercado assumiu o digital by default, ao contrário do que era no passado, em que todos os processos eram baseados em processos físicos, em processos de papel. Muito bem, e quais dirias que têm sido estas tendências especificamente? Como é que as empresas têm implementado esta desmaterialização do processo até agora e de que modo têm beneficiado desta desmaterialização? O benefício é direto. Em termos do benefício é direto. As empresas rapidamente conseguem perceber, bem, se eu acabar com o papel, vou acabar com o custo. Ou seja, vou ter aqui alguma poupança de facto efetiva dentro da minha empresa. Isso acontece, mas não podemos ver as coisas só da parte da nota poupada, é como se costuma dizer. Ou seja, o que temos que ver e que as empresas têm de facto conseguido é trazer benefícios em termos de rapidez de processo, em termos de rapidez de resposta e em termos também de conseguirem, de alguma forma, libertarem equipas que estavam muito focalizadas em processos muito manuais, libertar essas equipas para outras áreas que, de facto, contribuam para a empresa crescer no mercado. Muitas vezes as empresas, quando nos contactam, querem perceber o que é que existe. E o que é que existe, nós não vamos muito falar da parte da solução, olha, a solução faz isto, faz aquilo. Não. As empresas querem perceber, mas como é que os meus concorrentes, como é que o mercado, de facto, o que é que ele está a fazer, aqueles que estão mais despertos para esta parte da área digital estão a fazer. E nós mostramos, de facto, esses casos de uso que nós temos, e temos bons casos de uso dentro da Digital Sign, que de alguma forma despertam um clique interno dentro da empresa. A nível do desenvolvimento interno, de facto, existem empresas que já recorriam por defeito a grandes desenvolvedores, a empresas de renome que se dedicavam a desenvolver soluções à medida e continuam a trabalhar com estas empresas, mas mesmo essas próprias empresas, essas empresas consultoras que faziam projetos de desmaterialização internos com as empresas, na nossa área da assinatura digital e da certificação digital, não tinham muita competência e então muitas vezes recorriam a nós. Portanto, existem de facto algumas empresas que tentam desenvolver internamente, mas o que nós costumamos dizer, também é um chavão, é que a roda já foi inventada há muito tempo. Portanto, a Digital Sign de facto especializou-se numa determinada matéria. Temos casos de uso, temos implementações feitas com sucesso e com resultados que são mensuráveis por parte das empresas, conseguem exatamente encontrar o que é que eu ganhei com esta solução que adaptei da Digital Sign e desenvolverem soluções à medida, muitas vezes é muito time consuming, também tem custos acrescidos para as empresas e muitas vezes não é de facto o que a empresa necessita. E aqui a Digital Sign tem sentido, e eu tenho sentido no contato com os clientes, cada vez mais eles optam por nos pôr, digamos, o volante na mão e dizer, olha, nós queremos isto, vejam, levantem os requisitos e proponham-nos uma solução e a partir daí vão connosco em vez de estarem a desenvolver internamente. Portanto, o que tem acontecido, de facto, é isto, mas a Digital Sign também tem tido a sorte de trabalhar com bons clientes, com empresas, com empresas grandes e não só, mas que temos aprendido sempre um bocadinho com cada uma delas e o que aprendemos que seja bom e seja replicável, temos todo o gosto em replicar e também passar para as outras empresas porque achamos que está no mercado é isto. Sim, e pegando no que disseste, a Digital Sign posicionou-se no mercado na dianteira desta transição digital, com várias soluções que vão de encontro. O que dirias, que solução indicarias a uma empresa que quisesse iniciar hoje, 2023,
o seu processo de desmaterialização? Assim, neste momento, além de tudo aquilo que eu disse inicialmente, primeiro tínhamos de fazer um levantamento de requisitos preciso, porque agora sim, desde a pandemia, nós notamos que as empresas estão muito mais informadas sobre esta matéria da desmaterialização de processos e começam facilmente a identificar lacunas ou identificar situações que queiram corrigir internamente na empresa. Portanto, já há aqui um maior awareness do mercado, de perceberem exatamente onde é que eles querem melhorar. Mas se fosse ter que escolher uma solução, claramente a solução que eu escolheria seria a solução do DS Signing Desk, que é uma solução completamente desenvolvida de raiz para o Digital Sign. É uma solução que cria workflows de assinatura, é uma solução que pode facilmente ser utilizada por qualquer pessoa em standalone ou pode ser integrada com outras aplicações internas da empresa e que, de facto, vai mexer e vai tocar no ponto mais sensível que as empresas têm, que é a relação contratual. Seja a relação contratual interna, seja uma relação contratual com clientes, com fornecedores, etc. Portanto, o Signing Desk é uma ferramenta que nós desenhamos de acordo com os regulamentos europeus, que está desenhada para transformar, de facto, digitalmente uma empresa para desmaterializar toda a área documental e que talvez fosse aquela que eu aconselhava às empresas, pelo menos a testar, porque, de facto, vai conseguir resolver muitos das necessidades que as empresas têm a nível da desmaterialização de processos e de documentos. Dirias, Miguel, que com base nesta diversidade que existe em termos de necessidades e a constante mudança das necessidades ao longo do tempo, o que é que dirias que têm sido os principais desafios em termos da evolução do produto, da própria solução? Até podes falar especificamente do Signing Desk. Quais são aqui os principais desafios para se manter a par daquilo que são as necessidades dos clientes? É assim, nós, do nosso lado, a Digital Sign, cada cliente, para nós, traz-nos uma aprendizagem diferente. Ou seja, o contacto com o cliente para nós é fundamental, tendo em conta aquilo que nós vamos aprender com o cliente. Ou seja, nós temos muito para ensinar, de facto, mas temos um perfil muito direcionado para aprender. E aquilo que nós aprendemos com os clientes, tentamos transmitir e tentamos transportar para os projetos. Portanto, a evolução que nós temos das nossas ferramentas vai muito de acordo com aquilo que as empresas nos vão pedindo. O que nós fazemos é, ok, temos aqui uma empresa que pediu um desenvolvimento à medida para um determinado processo. Nós, na Digital Sign, tendo em conta o conhecimento que já vamos tendo do mercado, temos a capacidade para identificar se aquela feature, se aquele desenvolvimento, de facto, é um desenvolvimento que faça sentido para colocar para todos os clientes. Se assim o for, teremos todo o gosto em o fazer e disponibilizar aos outros, porque lá está esta transferência de conhecimento que nós trazemos de um projeto para o outro e esta forma de estar, de ouvirmos e de adaptarmos às necessidades de cada cliente é transmitido para as soluções. Portanto, obviamente que nós temos uma componente muito grande em termos de regulamento, em termos de diretivas, e porque trabalhamos numa área que é ela própria uma área muito regulada. Tudo é regulado, existem leis para tudo o que nós fazemos em termos da forma como temos que validar identidades, a forma como podemos e devemos construir um certificado, ou seja, tudo isso é intensamente regulado, mas nós conseguimos de alguma forma garantir a base, que é garantir que somos compliant, que as nossas soluções são compliantes e depois acrescentar-lhes algumas features que nós achamos que de facto o mercado pede. E para isso fazemos esse trabalho de identificá-las, criar um roadmap das nossas soluções. Esse roadmap é público para quem as utiliza, para também perceberem aquilo que nós já aprendemos e aquilo que passamos para a solução e que vai ser de forma gratuita introduzido nessa ferramenta, nomeadamente no Signing Desk, e que essas empresas vão beneficiar exatamente dessa evolução. Muito bem. A nível do sucesso de um processo de desmaterialização, dirias que dependeria somente da solução implementada ou existiriam aqui alguns fatores externos que possam influenciar? Por exemplo, achas que a cultura organizacional tem impacto no sucesso da desmaterialização do processo, por exemplo? Claro que sim. E nós aqui temos posso dar alguns exemplos, mas basicamente o que é que nos acontece em muitas reuniões que temos com clientes? Nós notamos que da área do negócio,
porque é aquela área em que dói, aquela área em que nós queremos ter uma ferramenta que seja fácil de usar, queremos ter rapidez de processo. Notamos que nessa área de negócio há uma sede muito grande de conhecerem exatamente o que é que o mercado tem para lhes oferecer e que tipo de soluções vão permitir que eles consigam vender mais depressa, consigam entregar mais depressa, sem qualquer dúvida. No entanto, depois internamente existem outros departamentos, e aqui não é uma crítica ao departamento, é uma crítica à forma como muitas empresas estão estruturadas, em que há um departamento que, por algum motivo, duvida de uma determinada feature e necessita de pedir algum esclarecimento, e muitos desses esclarecimentos são muito a ver com a parte de compliance, com a parte jurídica das empresas. Portanto, muitas vezes o que acontece é que temos o negócio com muita vontade, temos o negócio que quer rapidamente ir para o mercado com as soluções, temos o desenvolvimento, muitas vezes, a parte da informática, porque nós não conseguimos, de facto, entregar a solução sozinhos, temos que ter do lado da empresa. Quando a empresa tem alguma dimensão, temos que ter pessoas do outro lado que sejam capazes de dar seguimento àquilo que nós vamos implementando e que também deem inputs positivos para a própria solução. E essa também já notamos que a própria universidade vai formando mais técnicos em detrimento de formar académicos, que é essa a dificuldade que o mercado muitas vezes tem, que as empresas têm que identificar cada vez mais a pessoa por a competência técnica, por aquilo que vai trazer de mais-valia à empresa e não tanto por ter um extenso currículo académico em que faz várias publicações, etc. Neste momento as empresas precisam de alguém que saiba fazer de facto e que queira fazer. E muitas vezes notamos que há empresas que têm essa vertente claramente identificada, a vertente técnica e a vertente de negócio muito alinhadas na perspectiva de avançarem rapidamente uma nova solução para o mercado, para serem mais céleres, para terem mais clientes, para venderem mais depressa, etc. Mas depois temos outros departamentos internos, e aqui pode ser por a pessoa que lá está ainda não ter acompanhado estas alterações que estão sendo no mercado, ou por outros motivos, mas notamos que muitas vezes essa cultura organizacional que deve ser digital não passa. Aí é algo que nós pouco ou nada podemos fazer. Aqui o que a digital sempre faz é que disponibiliza-se, e nós temos equipas multidisciplinares no projeto, nós não temos só um comercial a falar com a pessoa, não temos um gestor comercial, não temos um gestor técnico. Quando criamos equipas para fazer reuniões com estes clientes antes de fazermos a implementação de um determinado projeto, nós criamos equipas multidisciplinares que têm pessoas da área do negócio, têm pessoas da área comercial, têm pessoas da área do compliance, têm pessoas da área da validação, ou seja, tentarmos juntar um sem número de pessoas a estas reuniões de forma a tentarmos cobrir todas as áreas que nós sabemos que as empresas vão ter dúvidas. E existem dúvidas, nós queremos é que elas sejam esclarecidas e disponibilizamos as nossas equipas para esse efeito. Claro. Claro, existe aqui um certo ceticismo quanto à transição digital em algumas empresas ainda em Portugal. De uma forma geral, o que é que dirias a estas empresas mais céticas? O que eu diria às empresas mais céticas é que o ceticismo faz falta em qualquer empresa, qualquer pessoa tem que ter uma componente de querer ir para a frente, mas também tem que ter os pés bem assentos na terra e perceber exatamente o que a empresa precisa. Nós não vamos querer desmaterializar um negócio que seja praticamente impossível de o fazer ou que seja mais difícil de o fazer. Portanto, temos que ter uma noção exatamente dos terrenos que estamos a pisar quando queremos começar a desmaterializar internamente nas empresas. Por exemplo, quais são os desafios que este tipo de empresas encontra quando pensa em desmaterialização? Quais são os tabus que acham que nem sequer se vão envolver neste desafio porque é muito complicado ou acham que é inseguro? Sim, passar isso. Do papel para o digital, se calhar... É um bocado isso. O problema muitas vezes das empresas é identificarem o problema mas será que isto é legal? Será que se eu assinar de forma digital, a outra parte vai aceitar a minha assinatura digital? Será que me vão interceptar um documento assinado digitalmente e vão alterar? Isto é uma série de dúvidas que existem e que essa dúvida muitas vezes existe num processo da qual nós somos a solução. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Durante a pandemia nós tínhamos vários clientes que estavam a utilizar de forma massiva os nossos certificados de assinatura digital, nomeadamente gerentes e administradores de grandes empresas em Portugal. E que utilizavam aquilo internamente para assinarem contratos e para assinarem documentos entre si, e que quando a pandemia apareceu e quando nos obrigou a todos, infelizmente, a ter que ir para casa,
as empresas tiveram que continuar a existir, tiveram que continuar a elaborar e tiveram que continuar a trabalhar. E então, aquelas empresas que começaram a utilizar já de forma massiva as nossas soluções, quando veio a pandemia, obviamente que não tiveram grandes receios, porque sabiam que podiam estar até em casa, mas que iam continuar a poder assinar o documento, podiam continuar a assinar um contrato de trabalho, poderiam continuar a assinar uma proposta comercial ou um contrato de fornecimento, o que fosse necessário. E então foram com essa percepção para casa. O problema surgiu quando, por exemplo, na área da banca e de outras empresas, começaram a pôr alguns problemas a aceitar um documento assinado digitalmente. Ora, não vamos entrar em detalhes, porque é claro, e acho que isso já começa a ser conhecido, que uma assinatura digital qualificada que nós emitimos a uma pessoa equivale à assinatura manuscrita, ou seja, disso não há qualquer dúvida, existem leis que definem claramente qual o valor legal dessa assinatura digital qualificada, portanto, não se lhe pode dar de uma outra parte, não se lhe pode dizer que não a aceitam. Aqui o problema era muito mais profundo do que esse e nós próprios tivemos alguma dificuldade de entender qual era o problema. Porque para nós o que dizíamos ao cliente, olha, quando fala com a Digital Sign, olha, eu assinei aqui um documento com o meu banco e o meu banco diz que não vai aceitar. Mas vocês venderam uma assinatura digital qualificada, portanto isto vale como a assinatura manuscrita. Nós dizemos, sim senhor, exatamente, a sua assinatura é equivalente à assinatura manuscrita, portanto não lhe pode ser negada a validade que ela tem. E então o que o cliente fez foi juntou o banco, neste caso, juntou a parte técnica do lado dele e juntou a Digital Sign e pôs-nos todos a falarmos com os outros. E nós detectámos que o problema não era de não aceitarem uma assinatura digital qualificada num documento digital. O problema era que, tecnicamente, a empresa não era capaz de fazer uma validação correta daquela assinatura digital. Logo, como não tinha a certeza quem assinou, pura e simplesmente o processo era parado, era bloqueado ou então era enviado para ser analisado por uma equipa de informática de alto nível que ia verificar se de facto o documento estava assinado, quem é que o emitiu, etc. Portanto, o que nós notámos era essa dificuldade. Era a dificuldade que tínhamos e que as empresas tinham, não de aceitar, porque elas não podiam e sabiam que não podiam não aceitar este documento assinado digitalmente, sabiam sim das dificuldades técnicas que tinham do seu lado que lhes permitisse serem rápidas na análise desta assinatura digital qualificada. Felizmente a Digital Sign neste momento já criou soluções, até algumas gratuitas, como o ODS Verify, que está no nosso site e que pode ser utilizado por qualquer empresa, em que facilmente, através de drag and drop, conseguem validar um PDF assinado e ver se foi assinado de forma qualificada, quem é que assinou, etc. Mas naquela altura, de facto, não existia. E isto, muitas vezes, era algo que assustava a empresa que queria desmaterializar, porque tinha o receio, claro, que podia haver algum problema do lado da empresa de não aceitar aquele documento e que criasse alguns problemas e que, em vez de, como eu disse inicialmente, a desmaterialização contribuir para o acelerar da relação, que fosse ao contrário, que tivesse o efeito contrário, ou seja, em vez de acelerar, que fizesse com que o processo demorasse mais tempo do que seria quando era assinado de forma manuscrita. Portanto, esta, de alguma forma, é um exemplo de situações que podem, de facto, criar alguma desconfiança das empresas a desmaterializarem processos, é a desconfiança da outra parte. Importa, assim, de desmistificar este processo da desmaterialização de processos e, se calhar, com um maior conhecimento técnico do lado da empresa, seja possível fazer esta ligação. Agora, passando aqui especificamente para as soluções da Digital Sign, nós conseguimos disponibilizar soluções seamless, de uma utilização fluida, e isto foi conseguido muito graças à utilização de integrações via API, mas que, novamente, por algumas reticências por parte das empresas e até por esta questão da falta de conhecimento técnico, torna-se ali um entrave. O que a Digital Sign pode fazer para tornar esta integração mais suave, sem grandes constrangimentos? Bem, o que nós fazemos, basicamente, é, voltando a pegar naquilo que eu acho que é algo que nos diferencia bastante do mercado, é que quando nós falamos com clientes, a dedicação que nós colocamos, e isto é algo que eu passo para a minha equipa comercial, a dedicação que nós colocamos na parte da pré-venda é a mesma que colocamos na pós-venda. Portanto, aqui a questão, eu não tenho, na Digital Sign, não temos desenhado a nível de gestão comercial
a equipa de pré-vendas, a equipa de business developers, a equipa de pós-vendas. O que nós temos é um gestor comercial. E é isso que, de alguma forma, facilita todo este processo. É alguém que consiga apanhar de ponta a ponta o projeto daquela empresa e consiga, de facto, identificar os problemas e contribuir para a sua solução. Portanto, basicamente, isso é um dos fatores que, de facto, nos diferencia no mercado e que eu acho que é fundamental, este apoio, este controle e este acompanhamento desde a pré-venda até a pós-venda da mesma pessoa, de forma a garantir este conhecimento, digamos, do cliente, ao contrário de outras empresas que têm claramente definido um cardápio em que nós integramos com esta, com aquela ou com outra. O que nós oferecemos ao cliente é exatamente isso, ou seja, é algo diferenciador, ou seja, nós temos gente capaz e competente para analisar a ferramenta do outro lado, a aplicação do outro lado que vai integrar via API com a nossa e de ajudar na integração com o cliente. Eu posso dar alguns exemplos que tivemos algumas integrações em que o cliente, de facto, queria mesmo integrar via API com as nossas soluções, com outras aplicações que ele tinha, mas que tinha limitações e que não conseguia, de facto, ter uma equipa que fosse capaz de fazer aquilo que lhe pedimos. E nós, obviamente, que tendo esse tempo, disponibilizámos outras equipas de desenvolvimento que acompanharam o cliente, que trabalharam, que ofereceram alguns exemplos de código, etc., para as empresas conseguirem olhar para aquilo e facilitar-lhes o processo de integração. Portanto, nós fazemos isso, temos essa vertente, que é uma vertente muito mais pedagógica, muito mais de apoio direto ao cliente, porque nós, do nosso lado, temos a noção de que se o cliente não for capaz de integrar as nossas soluções, então não estamos aqui a fazer nada. Temos que garantir que o cliente consegue utilizar e integrar com as nossas soluções. Para isso, disponibilizamos equipa, mas obviamente também preferimos ensinar a fazer do que fazermos nós diretamente, e acho que é uma postura correta no mercado, porque se nós ensinarmos a fazer, mais uma vez vamos contribuir para a evolução a nível de aprendizagem de uma equipa técnica, de uma área que eles não dominam, e nós vamos conseguir ter o nosso projeto, o nosso produto ou a nossa aplicação a funcionar de forma rápida no cliente, que é isso que nós queremos e que o cliente também quer. Claro. Isso falando até diretamente para um consumidor final, e em termos de parcerias tecnológicas com outros parceiros tecnológicos, faria sentido unirem forças para conseguirem melhor satisfazer outros clientes finais? Sem dúvida, nós na Digital Sign acreditamos muito na parceria e em criar boas parcerias. Felizmente temos tido a sorte de muitas empresas terem contactado a Digital Sign e serem elas próprias a solicitarem a nossa parceria, porque de alguma forma identificam-nos alguma capacidade, identificam-nos alguma qualidade naquilo que fazemos e de facto procuram-nos. E então nós, para uma área muito específica, que é a área da faturação eletrónica, temos o privilégio de ter parcerias assumidas com todos os grandes players deste mercado, com todos os ERPs que começaram a trabalhar connosco e que de facto identificaram alguma capacidade do nosso lado. Portanto, nós acreditamos muito nestas parcerias, porque as parcerias trazem uma componente muito forte, que é uma aprendizagem das duas partes, ou seja, é profícuo para a Digital Sign porque cria uma parceria, cria laços com uma empresa que nos vai abrir depois um novo leque de novos clientes que nos vão entrar por aquela porta, e do lado do parceiro também tem que haver uma confiança grande na Digital Sign, na capacidade que nós teremos para ser rápidos e conseguirmos de facto resolver um problema, porque vão haver, não haja ilusões, esta área não é ciência de foguetões, nem é uma área em que funcione, que esteja a funcionar em pleno todos os dias. Existem de facto situações, impedimentos técnicos, falhas técnicas existem numa empresa como a Digital Sign. A grande diferença está em ser capaz de resolver isso no menor tempo possível. E é isso que os clientes reconhecem do nosso lado. Primeiro reconhecem a nossa capacidade técnica e depois também reconhecem a nossa flexibilidade e a capacidade de resposta que nós damos ao problema. Nós não fazemos como algumas empresas em que nos escondemos atrás do problema e quando aparece metemos a cabeça debaixo da terra. Nós não, estamos cá para assumir os problemas, mas também estamos cá para os resolver o mais rápido possível, porque em momento algum a Digital Sign quer ter as suas soluções sem serem usadas. O que nós queremos é que o cliente use
e abuso das nossas soluções, porque ele, enquanto mais utilizar aquela solução, mais ela vai testar, mais vamos aprender com ela, mais inputs vamos receber, e é isso que nós queremos. Muito bem. Miguel, e agora fazendo um apanhado de tudo o que fomos falando até agora, qual dirias que seria o primeiro passo para uma empresa que queira agora iniciar a desmaterialização? E que dicas dás a essas empresas que vão iniciar agora essa jornada? O primeiro passo é contactar a Digital Sign. Temos os nossos telemóveis, os nossos telefones disponíveis, esse é o primeiro passo para o sucesso. Mas o primeiro passo, de facto, é, primeiro, olharem e fazerem uma introspecção interna e verificarem, olha, o que é que eu tenho e o que é que eu quero mudar na minha organização, o que é que eu consigo mudar na minha organização, que áreas é que me consomem mais papel, onde é que eu quero ser mais rápido, onde é que eu quero ser onde é que eu quero ter soluções muito mais rápidas e flexíveis. Portanto, isso é uma introspecção que tem que ser feita pela empresa, para quando nos contactar já ter pelo menos algum apontador, algum procedimento, algum departamento pelo qual queira começar a parte da desmaterialização. Isso é fundamental, essa parte da introspecção. Depois é contactarem-nos, pedirem uma reunião connosco e nós fazermos aquilo que eu disse no início, que é o levantamento desses requisitos e tentarmos de alguma forma oferecer um produto que seja de facto adequado às necessidades que foram identificadas nessa tal introspecção. A partir daí, obviamente que vamos ter que trabalhar, vamos ter que falar, vamos ter que comunicar bem, isso é fundamental, esta comunicação. É importante a empresa também não ter a sede de tentar fazer tudo ao mesmo tempo. É importante que as empresas, essencialmente aquelas de uma dimensão superior, que tenham o cuidado de começar a desmaterialização por um determinado processo, não queiram fazer tudo de uma vez. Já vimos clientes a tentar fazer, não aconselhamos todo, aconselhamos a fazer algumas intervenções pontuais num determinado processo, num determinado documento, e depois, a nível interno, torna-se muito mais fácil os outros organismos internos perceberem o que se ganham naquele departamento e replicarem para eles próprios. Tivemos isso com diversas empresas que trabalharam connosco, em que começaram por uma determinada área, como por exemplo a EDP, a própria Altice, nós que trabalham connosco, que começaram por uma determinada área muito mais direcionada para a parte de C-Level, etc., e que neste momento estão a tentar alargar e estão a ter sucesso em alargar a desmaterialização em outros departamentos. O Signing Desk foi desenhado para isso. A vantagem que o Signing Desk traz é que ele trabalha com qualquer tipo de assinatura, seja assinaturas biométricas, quando temos que ir a um determinado balcão assinar um documento à frente de alguém, sendo quando estamos no nosso sofá e temos que assinar um documento importante, também trabalha com assinaturas qualificadas, ou seja, o Signing Desk foi desenhado para ter esta flexibilidade a nível das assinaturas que aceita e também dar à empresa a possibilidade de avaliar o risco e dizer, bem, eu não quero correr riscos, tenho aqui assinaturas qualificadas, eu até não me importo, porque até o documento que tenho para assinar tem um risco residual, portanto posso utilizar aqui uma assinatura mais simples, e nós queremos que a ferramenta, de facto, ofereça essa possibilidade. Portanto, o que nós queremos é disponibilizar uma ferramenta que seja uma ferramenta que abranja tudo o que é possível abranger em termos da certificação digital e deixar sim à empresa esta introspecção e ela definir exatamente por onde é que quer começar. A partir daí temos que ter a noção também de algumas coisas, ou seja, aquele exemplo que eu dei há pouco, nomeadamente da área da banca, em que não ia aceitar um documento ou pôs alguns problemas quando algum cliente lhes enviava um documento, um PDF assinado de forma qualificada por um dos nossos clientes. Isso acontece, assim como acontece um caso curioso, e que também trago aqui porque é algo que é curioso, que é, nós temos empresas, nomeadamente o grupo A Matriz Auto e outras empresas trabalham connosco, em que o caso de uso é conhecido e podem até consultar no nosso website esse caso de uso da Matriz Auto. Mas é curioso porque é uma empresa que conseguiu desmaterializar o processo de uma venda de carro, tem N processos, N documentos têm que ser assinados. E, de facto, o que acontece com a Matriz Auto é um ato curioso. Imaginem que nós, para comprar um carro, ou no caso deles, para vender um carro, temos que assinar 10 documentos, nós conseguimos desmaterializar 9.
Só não conseguimos desmaterializar um, que é, de facto, a assinatura para o pedido da matrícula, que é uma relação entre o cliente e o Estado, que ainda não está preparado para aceitar estas assinaturas digitais. Portanto, aqui o Estado também tem uma responsabilidade acrescida em, pelo menos, não complicar a desmaterialização, ou seja, temos até aqui em Portugal, a própria AMA trabalha de uma forma muito positiva, Portugal tem um cartão de cidadão que funciona muito bem, tem a chave móvel digital, que é uma excelente ferramenta, e é uma assinatura qualificada que pode ser utilizada para determinados processos, ou seja, existem de facto ferramentas. É uma responsabilidade acrescida do Estado de facilitar a utilização dessas ferramentas, porque se facilitar para a chave móvel digital e se facilitar e se conseguir criar processos, os clientes e o próprio cidadão vai conseguir de forma mais fácil e mais rápida conseguir concluir os seus processos. Portanto, aqui é importante que também haja esta responsabilização e esta responsabilidade do Estado. Não é só também termos ferramentas e desmaterializar, quando depois vamos chegar e temos ali uma parede intransponível que está tudo assinado de forma digital, mas o último documento tem que ser assinado de forma manuscrita. Isso não é correto, há que haver essa responsabilidade da parte do Estado e nós, a Digital Sign, como sempre, estamos disponíveis a colaborar com isto. Queremos é que, de facto, o mundo seja digital e o mundo queira ser digital. E para isso não basta querermos, não basta querer uma parte, todos os envolvidos nestes processos, quer os stakeholders a nível dos que se fornecem soluções como a Digital Sign, quer o cliente final que quer desmaterializar o processo e quer o Estado, quando tem que se relacionar com as empresas, também esteja envolvido nesta questão. Portanto, é importante que tudo se alinhe para conseguirmos, de facto, ter processos seamless e que sejam 100% digitais e não 99,99% digitais. Muito bem, tenho a certeza de que quem nos ouve já tomou aqui algumas notas importantes para o próximo passo e já a pensar no futuro e visualizar no contexto deles os casos de uso que apresentaste. E agora, passando já para uma visão mais futurista do que será a transição digital, quais dirias que serão as próximas tendências? Para onde estamos a convergir atualmente? Neste momento, nós como uma entidade interessada e como uma entidade que tenta acompanhar o que vai acontecendo, estamos focados em analisar duas componentes que são fundamentais. Uma delas é o eIDAS 2.0, a nossa área, toda ela está suportada nesta diretiva europeia, que é o eIDAS. Basicamente, ele está neste momento a sofrer uma remodelação grande, no próximo ano vai entrar em vigor, e nós estamos, obviamente, atentos ao que é que vai alterar daqui. E uma das coisas que começa a ser cada vez mais comum e que a própria Comunidade Europeia está a trabalhar é a parte da identidade. A parte da identidade é uma preocupação grande que a Comissão Europeia tem. Nós temos o privilégio também de ser a entidade que trabalha com a Comissão Europeia. Fomos nós que fomos escolhidos, dentro de todos os QTSPs europeus, para emitir certificados digitais qualificados à Comissão Europeia, o que para nós trouxe-nos um conhecimento grande em termos daquilo que se está a fazer lá e também nos trouxe uma responsabilidade grande, obviamente, num processo que está suportado nos nossos serviços de validação de identidade. E então também vamos percebendo que nos dias de hoje a identidade é algo que é fundamental para a Comissão Europeia. Eles identificaram algumas soluções e criaram e estão agora a apostar na questão das wallets, nas carteiras digitais. Portugal também já tem dado os passos certos nesse sentido, a nível de wallets públicas, e a Digital Sign, obviamente, está a olhar e já tem disponível também a sua wallet, que de alguma forma vai ser o futuro da certificação digital e o futuro da identidade das pessoas. Ou seja, dando um exemplo claro, nestes dias, nos dias de hoje, quando já muita gente, quando lhes é pedido, olha, preciso de uma cópia do seu cartão de cidadão, as pessoas têm todo o direito de o recusar, porque o Regulamento Geral de Proteção de Dados veio esclarecer várias dúvidas que haviam sobre este tema. No entanto, existem atos em que uma determinada empresa, para prestar um determinado serviço, vai necessitar de, em algum momento, ter uma identificação, ter algum dado daquela pessoa. E são credenciais, ou seja, quando eu vou entrar num local em que seja vedada a entrada a menores de 18 anos, eu não tenho que mostrar o meu cartão de cidadão com a minha fotografia, com o nome do pai e da mãe, etc.
O que eu tenho que provar é que nasci num determinado ano e que tenho mais de 18 anos. Isso é uma credencial. E tudo isso é o que vai ser, o que estas wallets vão trazer, ou seja, vão trazer que as pessoas são as donas de facto dos seus dados, que são de facto, elas têm em seu poder e exclusivo a sua identidade e só mostram o que tiverem que mostrar, porque nos dias de hoje o que acontece, isso não é segredo para ninguém que esteja minimamente atento a estas questões, mas sempre que nós vamos fazer um registro num qualquer portal de compras, num qualquer portal que nos peça para nós criarmos um acesso através de umas credenciais, um e-mail, etc., quando nós, por exemplo, criamos esse acesso suportado, por exemplo, num e-mail, num Gmail, etc., todas essas informações que não são necessárias são transmitidas àquele cliente. Portanto, aí o que nós estamos a fazer é dar demasiada informação para algo que não seria necessário recolher ou receber tanta informação. Portanto, nós olhamos para o futuro em que um cliente vai ter a sua wallet, vai ter que entrar, vai ter que abrir uma conta bancária, vai apresentar o seu comprovativo de morada e o seu nome, etc., através de uma credencial. O banco vai aceitar essa credencial, depois até pode ir a um ginásio e querer se inscrever num ginásio para começar a fazer exercício físico, faz bem a toda a gente, e vão-lhe pedir também um comprovativo bancário para fazer a transferência direta da mensalidade que vai se comprometer com aquele ginásio, e em vez de levar um papel, como que foi buscar ao banco, mostra-lhes a credencial da conta bancária que abriu há pouco tempo, o ginásio consegue recolher essa informação, que é a única que precisa, e cria-lhe essa conta. Portanto, a identidade digital é o que está, é o futuro. Esta preocupação da comunidade europeia com estas questões está bem refletida no eIDAS 2.0, está bem refletida em uma série de eventos que vão sendo públicos, organizados por este organismo. A nível da desmaterialização de processos, quais são as predições que fazes para o futuro? Em termos de evolução das soluções, nós vemos aqui a entrada da inteligência artificial em força. Achas que isto vai ter impacto? Impacto vai ter sempre, não é? Nós cada vez mais, nós não podemos subir para o lado e fazer de conta que o que está a acontecer não está a acontecer, não é? Portanto, nós estamos atentos a isso. Obviamente, em algumas soluções estamos a acrescentar componentes de inteligência artificial, numa perspectiva de facilitar o processo e de trazer um add-on de segurança ao processo em si. Estamos a olhar para isso, obviamente com algumas reservas, mas reservas positivas, na perspectiva de que, em momento algum, a Digital Sign vai para o mercado com qualquer feature que não seja completamente segura, nem a Digital Sign tenha a garantia clara que vai ser uma mais-valia. Portanto, obviamente estamos atentos a isso, verificamos que a inteligência artificial existe, nós próprios notamos que a nível de algoritmos, cada vez estamos a utilizar algoritmos mais fortes e mais atuais, para algumas das nossas soluções. Estamos a desenvolver, em cima nas nossas próprias soluções, novas features baseadas em componentes que têm a ver com a parte da inteligência artificial, mas sempre com alguns cuidados que tem que se ter nesta matéria. Ou seja, como eu disse há pouco, nós temos que ter todos o apetite pelo digital, mas não podemos ser golosos. Ou seja, temos que ter um apetite regrado, e quando isto é a mesma coisa que ir a um restaurante, não podemos comer muito pão no início, porque depois vamos deixar parte do prato principal por comer. Portanto, temos que ter um apetite por isto, de facto, mas tem que ser um apetite regrado e bem temporizado, porque nós não podemos passar de um mundo que era completamente analógico, ou muito analógico, muito em papel, em meados de 2015, 2016, e de repente em 2024 já temos um mundo completamente suportado em soluções digitais. Portanto, temos que ter algum cuidado, temos que testar exatamente as ferramentas que tem, temos que também saber usar a inteligência artificial em benefício e não atribuir à inteligência artificial a gestão completa do processo. Temos que ter estes cuidados. Obviamente que para fazer isto temos que conhecer, temos que testar, mas só depois deste teste e de termos a garantia clara de que vai ser uma mais-valia para os nossos clientes, aí pomos em prática. Mas é como eu digo, este apetite pelo digital deve ser alimentado, deve haver este apetite, mas tem que ser um apetite regrado e tem que se ter algum cuidado
nestas temáticas e muitos dos nossos clientes depositam esse cuidado e essa filtragem do lado da Digital Sign e nós, com certeza, que o faremos com muito orgulho, porque temos essa premissa de só lançarmos para o mercado soluções que estejam testadas e que, de facto, tragam mais valias para o cliente. E é assim que deve ser. Miguel, e assim chegamos ao final do primeiro episódio do Conversas Certificadas. Gostarias apenas de deixar aqui uma mensagem final a quem nos ouve? A mensagem final que eu deixo é a Digital Sign está no mercado com um pensamento positivo, olhem para o que está a acontecer, tentem adaptar isto para as vossas empresas, ou seja, olhem para a desmaterialização que está a ocorrer, não a subiem para o lado, porque infelizmente as empresas que não conseguirem acompanhar vão ficar para trás. Portanto, desde a empresa com 2 pessoas ou com 3 pessoas a trabalhar até à empresa que tem mais de 100 mil pessoas a colaborar, todas elas necessitam de soluções que a Digital Sign neste momento já tem. Portanto, não tenham medo da desmaterialização, não tenham medo do digital, acreditem que vai-lhes trazer mais valias e tentem utilizar as empresas que podem ser de facto importantes para esta desmaterialização. A Digital Sign assim o quer ser, queremos ser um facilitador, mas um facilitador seguro, ou seja, não queremos apenas facilitar, queremos facilitar, obviamente, os processos das empresas, mas com toda a segurança de processo, ok? Portanto, é isto a mensagem que eu tenho para dar e, além disso, muito obrigado pelo convite para este podcast. Era um projeto que tínhamos desde o início, a Cláudia teve muito bem, não fez nenhuma pergunta desconfortável, portanto, agradeço muito. Miguel, nós é que agradecemos, foi um bom mote para o lançamento deste podcast e fiquem atentos ao canal da Digital Sign, em breve voltaremos com mais episódios. Até ao próximo. Obrigada. Obrigado.